Boa noite, pessoal. Hoje vai ser bem rápido, a gente vai falar sobre gerenciamento de custos e são apenas alguns processos, são só 4. Então tá aqui, gerenciamento de custos é o nosso livro 7 e nós temos aqui os 4 processos referentes ao gerenciamento de custos. Planejar o gerenciamento, estimar os custos, determinar o orçamento e controlar os custos. Então, vamos a eles. O gerenciamento de custos tem uma série de conceitos que seria interessante a gente entender antes de entrar propriamente na parte de planejamento. Para começar, o conceito de custo total de propriedade, ou TCO, Total Cost of Ownership. Independentemente do tipo de projeto, nós precisamos tomar algumas decisões. Por exemplo, alugar ou comprar uma máquina. O custo total da propriedade fala exatamente do custo que você tem se você for comprar uma máquina. Quando adquirimos um bem, ou quando somos donos de algum objeto, passamos a ter o que chamamos de custo de propriedade. Um carro, por exemplo, acarreta em gastos mecânico, multa, gasolina, imposto. Tudo isso são exemplos de custo de propriedade do veículo. Diferente de quando utilizamos um serviço como o táxi, por exemplo, e o motorista bate o carro. Não é nossa responsabilidade pelo conserto. Portanto, o custo de propriedade é do motorista e não do passageiro. Então esse é o primeiro custo importante que a gente tem que lembrar quando for trabalhar com gerenciamento de custos. Se você tem que adquirir alguma coisa, o custo não é apenas o quanto você pagou por aquela coisa, mas também pela manutenção daquilo, para que aquilo continue funcionando. Então o TCO está relacionado ao custo de manutenção de um bem, de uma propriedade, de um serviço. Quando um serviço é de outra parte, o custo de propriedade é desta parte, não nosso. Então, muitas vezes é interessante considerar isso em nossos projetos. Temos que entender que o custo do projeto faz parte do custo global. Muitos gerentes de projeto vão em reuniões e fazem planejamentos, mas esquecem de adicionar ao plano do projeto o tempo gasto na reunião, tanto do seu próprio tempo quanto dos assistentes. Então, eles esquecem que o esforço para gerir o projeto também faz parte do custo do projeto. Isso inclui o time de desenvolvimento, o aluguel de máquinas e assim por diante. Outros conceitos importantes, os conceitos de custo direto e custo indireto. O custo indireto é todo aquele custo que não podemos relacionar diretamente a uma entrega. No caso aqui, entendendo a entrega como sendo alguma parte do trabalho que vai ser entregue para o patrocinador, o cliente ou o usuário. Por exemplo, temos que construir um software, então precisaremos de um computador, energia elétrica, água, refeitório para fazer as refeições. Mesmo que o espaço no qual estamos trabalhando já exista, estes custos devem ser contabilizados no projeto. O custo indireto não está relacionado diretamente com a atividade em questão. Já o custo direto, por exemplo, é o homem-hora trabalhado para desenvolver um software. É o custo que você consegue atrelar diretamente ao trabalho empenhado para construir uma entrega. Então, rastreando a EAP, que é a estrutura analítica do projeto, apontamos tudo que é custo direto do que você vai investir diretamente. Outro conceito importante é o custo afundado, ou sunk costs. Este custo diz respeito a tudo aquilo que foi gasto previamente ao planejamento. Por exemplo, um projeto que já estava em andamento. O custo afundado é tudo aquilo que foi gasto até o momento. Neste exemplo, o projeto previa R$10.000, mas 5.000 já foram gastos e não podem ser recuperados. Custo afundado são os custos não recuperáveis. A questão do custo afundado, e é chamado de afundado pelo seguinte: você, num certo ponto do projeto, percebe que você não vai conseguir chegar no objetivo, ou seja, o projeto não vai ser um sucesso. Naquele ponto, o melhor a fazer, já que você já percebeu, já tem todos os sinais de que o projeto não vai ser bem sucedido, para você não gastar mais dinheiro com aquilo, o ideal é você parar naquele momento, já que não vai ser sucesso mesmo. Agora, tudo que você gastou até aquele momento é o que a gente chama de custo afundado. É aquilo que você não consegue mais recuperar.
Outro conceito é o custo da operação. A partir do momento em que os custos do projeto foram definidos e o trabalho começou, entram em cena os custos da operação. Custo de operação e custo do projeto são distintos. O custo da operação são referentes à execução do que foi projetado. E os custos de projeto são definidos pelo gerente de projetos durante o planejamento. Outro conceito importante, custo das alternativas. É referente a quanto custa optar pelo caminho A e não pelo caminho B. Sabendo qual é o custo de cada alternativa, podemos optar pela melhor decisão. Ainda temos o conceito de depreciação. Por exemplo, se comprarmos um computador para um projeto de 1 ano, além do custo de propriedade da compra, também temos que calcular a depreciação, pois depois de 1 ano, este computador vai valer menos do que o valor pelo qual foi adquirido. Ou seja, se ele vale menos, existe uma diferença entre o preço que você pagou e o preço que ele vale agora. Se você, ao final do projeto, pudesse desvencilhar daquele computador, você não vai conseguir recuperar todo 100% do dinheiro que você gastou nele lá no início. Então, essa diferença entre o que você gastou e o que você poderia recuperar de dinheiro agora, vendendo o computador, por exemplo, essa diferença é a chamada de depreciação. Temos ainda o Rugg Order of Magnitude, ROM, ou Ordem de Grandeza. Quando começamos um projeto, ele pode ter uma enorme variação de custo e prazo, ou seja, dentro do escopo, temos a possibilidade de completar o projeto antes do tempo, custando menos, ou depois do prazo de entrega, custando mais caro. Então, existe uma variação de custo e prazo aí, que pode ser considerada uma variação que pode ter diferentes ordens de grandeza. Mais 2 conceitos importantes: técnicas top-down e bottom-up. Top-down significa de cima para baixo, em inglês, e bottom-up significa de baixo para cima. Tá? Elas são conceitos relacionados com a forma como entendemos o projeto e como relacionamos as estimativas. O top-down é quando fazemos uma avaliação análoga, avaliando experiências passadas de cima para baixo. Ou seja, você pega o todo. Você não vai em cada item, cada pedaço do software para saber quanto custa cada pedacinho e somar. Você vai pelo todo. E aí você compara com projetos anteriores, e por isso chamado de avaliação análoga. Já o bottom-up é o contrário. Quando analisamos todos os fatores do projeto, todos os itens da nossa EAP e somando-os, chegamos a uma conclusão, de baixo para cima, ou seja, aí nós estamos analisando, nós fazemos o cálculo do custo de cada pequena, vamos dizer que a gente está pensando num software, cada tela do software, cada tela de interação do software vai ter um custo específico. Você vai calcular, fazer estimativa para cada tela e depois vai somar isso tudo para chegar no custo total do projeto. E essa é a maneira bottom-up. E para finalizar, os processos que estão envolvidos no gerenciamento de custos. Nós temos um primeiro processo de planejar esse gerenciamento, depois determinar o orçamento, estimar os custos. Os 3 se encontram na parte de planejamento. E aí no processo de controlar custos do grupo de processos de monitoramento. Vou passar então para o primeiro processo, que é planejar o gerenciamento de custos. Todo o grupo de processos que a gente for analisar, aliás, toda a área de conhecimento que a gente for analisar, o primeiro processo também sempre vai ser um de planejar o gerenciamento daquilo que a gente está vendo. Então lá no cronograma tinha o planejar o gerenciamento de cronograma, lá no escopo tinha planejar o gerenciamento de escopo e assim por diante. O primeiro processo é sempre aquele que vai planejar como é que vai ser feito o gerenciamento daquela área de conhecimento. Planejar, então, o gerenciamento de custos é o processo de definir como os custos do projeto serão estimados, orçados, gerenciados, monitorados e controlados. O principal benefício desse processo é o fornecimento de orientações e instruções sobre como os custos do projeto serão gerenciados ao longo de todo o projeto. Nós temos aqui, então, o processo, planejar o gerenciamento de custos, com as suas entradas, as ferramentas e técnicas e as saídas. As ferramentas e técnicas são aquelas já
conhecidas por nós já há muito tempo. Opinião especializada, análise de dados e reuniões a gente já tratou nas aulas anteriores. As entradas para poder fazer esse planejamento também, todas elas são conhecidas aqui, quase todas. Termo de abertura de um projeto, gerenciamento do cronograma, fatores ambientais e ativos. Uma entrada em especial é novidade, que é o plano de gerenciamento de riscos. A gente precisa ter uma ideia de como é que vai ser o gerenciamento de riscos para a gente poder gerar o plano de gerenciamento de custos, que é a saída desse processo aqui. Tanto o plano de gerenciamento de riscos como o plano de gerenciamento de custos estão lá no nosso livro 15 de documentos do PMBOK, nas páginas 60 e 61. Plano de gerenciamento de riscos. O plano de gerenciamento de riscos é um componente do plano de gerenciamento de projeto que descreve como as atividades do gerenciamento de riscos vão ser estruturadas e executadas. O plano de gerenciamento de riscos pode incluir uma estratégia de riscos, qual a metodologia que vai ser adotada para poder gerar e realizar esse gerenciamento de riscos, papéis e responsabilidades, definindo o líder, o apoio, os membros da equipe para cada atividade, quais as responsabilidades de cada um dentro da equipe, o financiamento, quais são os fundos necessários para realizar as atividades relacionadas aos riscos do projeto, os prazos, define quando e com que frequência os processos de gerenciamento de riscos serão realizados, as categorias de riscos que serão controladas, e essas categorias estão aqui nessa tabela. Eu vou falar sobre elas assim que eu terminar o conteúdo do documento. A gente ainda tem qual é o apetite a riscos das partes interessadas. Isso é importante saber até que ponto as partes interessadas estão interessadas em conviver com riscos no projeto. Definições de probabilidade e impacto dos riscos. Matriz de probabilidade e impacto. Eu mostrei essa matriz de probabilidade há um tempo atrás. É uma matriz que mostra a possibilidade de você ter uma ocorrência de um risco qualquer e qual o impacto desse risco no contexto do projeto. Formatos de relatórios, os relatórios que serão utilizados para fazer o gerenciamento de risco e, finalmente, o acompanhamento, que documenta como as atividades de risco serão registradas. Agora eu vou aumentar um pouquinho aqui a página para mostrar para vocês os possíveis riscos que nós temos associados ao projeto. Então a gente tem as categorias de risco, por exemplo, o risco técnico. O que são riscos técnicos? Você pode errar na definição do escopo, na definição dos requisitos, nas estimativas, premissas e restrições, nos próprios processos técnicos de desenvolvimento do software. Você pode errar a tecnologia, escolher o banco de dados errado. Você pode definir interfaces erradas para um projeto, não adequadas para o software que você está projetando. A gente ainda tem os riscos de gerenciamento, que o mais fortemente acontecem com o gerenciamento de projetos, com o gerenciamento de portfólio, o gerenciamento de operações, mas também podem ocorrer na organização do projeto, nos recursos, ou seja, no gerenciamento dos recursos da comunicação. A gente ainda tem um risco comercial. Será que os termos e condições de contrato foram bem definidos? Existe alguma aquisição interna a ser feita? Fornecedores e prestadores de serviço representam algum risco ao projeto? Vai ter algum subcontrato que também vai poder causar algum problema? A estabilidade do cliente. Já pensou se você começa a iniciar um projeto que foi encomendado por um cliente, e o cliente simplesmente fecha as portas? Parcerias e joint ventures também são fontes de riscos importantes no risco comercial. E, finalmente, risco externo, ou seja, aqueles riscos externos ao projeto de software que você está desenvolvendo que podem causar algum impacto no projeto. Uma lei que muda, as taxas de câmbio que tornam o projeto impeditivo, algum problema com local e instalações, com meio ambiente, com clima, a questão da concorrência, e se ela soltar no mercado um produto muito melhor do que o seu? A regulamentação da atividade a qual você está desenvolvendo o software pode mudar.
E se mudar, isso vai causar algum risco ao seu projeto? Tudo isso são riscos que devem ser controláveis no gerenciamento de riscos. Lembrando que isso daqui é apenas a entrada para o processo que vai gerar um outro documento, que é o documento que está na próxima página, que é o gerenciamento de custos. O plano de gerenciamento de custos é um componente do plano de gerenciamento de projeto e prevê como os custos do projeto serão planejados, estruturados e controlados. Os processos de gerenciamento dos custos e suas respectivas ferramentas e técnicas estão documentados no plano de gerenciamento de custos. Então, qual é o conteúdo do plano de gerenciamento de custos? Primeiro, unidade de medida. Cada unidade usada nas medições dos custos, hora, dia, semanas para medida de tempo, metros, litros, quilômetros para medida de quantidade. Essas unidades são definidas para cada um dos recursos que serão definidos os custos para cada um deles, né? O nível de precisão. Este é o grau que as estimativas de custos serão arredondadas. Por exemplo, 995,59 pode ser arredondado para 1.000. Ou a gente vai deixar com esse grau de precisão aqui mesmo. O nível de exatidão, que é a faixa aceitável, que geralmente é em torno de mais ou menos 10%, usada para determinar as estimativas de custo realísticas. E pode incluir verba de contingência. A gente já falou sobre verba de contingência. É aquele dinheiro que a gente deixa lá guardado para quando acontecem riscos, quando os riscos se tornam uma realidade, tá? Os vínculos com os procedimentos organizacionais. A estrutura analítica de projeto. Quando eu falar EAP, vocês imaginem, por exemplo, o sitemap do seu software. O que eu quero dizer com sitemap? A telinha de entrada, as diversas telinhas embaixo, abaixo dela as outras telinhas que você acessa através da telinha de cima, ou seja, uma árvore de acesso. Cada parte dessa é uma telinha do seu software. Cada parte essa pode ser entendida como uma entrega. E a EAP é o conjunto das entregas. Aqui vocês podem entender, a EAP fornece a estrutura para o plano de custos, permitindo a consistência das estimativas, orçamentos e controle de custos. Então, cada componente da EAP usado para a contabilidade de custos do projeto é chamado de conta de controle, ou seja, cada tela vai ter associada a ela uma conta de controle, onde o recurso para que aquela tela seja desenvolvida vai ser entregue para essa conta de controle para que seja gasto o dinheiro, né? Os limites do controle. Normalmente os limites são expressos como percentagem do desvio da linha de base do plano. As regras para medição do desempenho. As regras para medição do desempenho do gerenciamento do valor agregado estão estabelecidas. Por exemplo, o plano de custos pode definir os pontos da EAP onde as medidas das contas de controle serão feitas, estabelecer as técnicas de GVA, que é o gerenciamento do valor agregado, tá? A serem empregadas, e especificar a metodologia de acompanhamento. Isso daqui, você está acompanhando o gasto do recurso com o projeto. Esse acompanhamento é chamado de gerenciamento do valor agregado. Por quê? À medida que você vai gastando dinheiro para desenvolver o projeto, o valor que está sendo gasto vai sendo chamado de valor agregado ao projeto. Então, quando você faz um gerenciamento do valor agregado, você está acompanhando os gastos dentro do seu projeto. E ainda, os formatos dos relatórios que serão utilizados e alguns detalhes adicionais. A gente tem, então, o nosso gerenciamento de custos saindo do processo de planejar o gerenciamento de custos. Esse é o 7.1. Esses modelos que você citou aí, você vai mostrar algum? Modelo de gerenciamento do... Você acabou de falar aí. Deixa eu voltar aqui. Consegue ler aí? Assim, registrar o custo do projeto. Como registrar o custo do projeto? Vamos fazer o seguinte, Biratã. Ao longo da aula de hoje e ao longo dos 3 processos que ainda faltam, eu vou mostrar uma série de gráficos e algumas tabelas. Se não me engano, é isso mesmo.
E lá eu procuro explicar todos esses modelos de como fazer esses controles. Entendi. Se chegar no final, você permanecer ainda sem o entendimento de como que a gente faz esse controle, a gente volta a discutir, tá bom? Então vamos para o 7.2, que é o processo de estimar custos. Então observe que para estimar custos eu preciso do plano de gerenciamento de projeto, de documentos de projeto e fatores ambientais e ativos da empresa, como sempre. E a saída disso é a estimativa de custos e uma base para fazer estimativas. Além disso, eu atualizo algumas coisas aqui quando faço a estimativa de custos. Atualizo o registro de premissas, lições aprendidas, riscos. O processo pelo qual se desenvolve uma estimativa de custos, os recursos necessários para executar o trabalho do projeto. O principal benefício deste processo é que define os recursos monetários necessários para o projeto. Uma estimativa de custo é uma avaliação quantitativa dos custos prováveis dos recursos necessários para completar a atividade. Trata-se de um prognóstico baseado nas informações conhecidas em determinado momento. As estimativas de custos incluem a identificação e a consideração das alternativas de custos para iniciar e terminar o projeto. Então, além de você calcular um custo, você pode calcular mais de um custo dependendo da alternativa que você tem para poder desenvolver uma certa atividade. E aqui está o processo de estimar os custos, onde, para poder fazer essa estimativa, eu vou precisar do plano de custos do processo anterior, do plano de qualidade, que a gente vai ver na aula da semana que vem, da linha de base do escopo, que a gente já viu lá atrás, e documentos do projeto, registro das lições aprendidas, cronograma do projeto, requisitos de recursos, registro de risco. Tudo isso daqui já foi apresentado para vocês no nosso dicionário, livro 15 de documentos, tá? Agora, ferramentas e técnicas. Nós também temos aqui uma infinidade de ferramentas e todas elas já foram apresentadas também nas aulas anteriores, como opinião especializada, votação para tomada de decisão, um sistema de informações, os tipos de estimativa, análoga, paramétrica, bottom-up, 3 pontos, tudo isso já foi mostrado. A parte de análise de dados, nós também temos análise de alternativas e análise de reservas, que também já foram mostradas nas aulas anteriores. Mas uma técnica chamada custo da qualidade não foi apresentada. Nós vamos passar para essa técnica número 58, que está lá descrita no livro 16. Você já deve entender pelo nome, pelo título, do que se trata. A gente já sabe que fazer software com qualidade custa dinheiro. Por quê? Porque para você fazer qualidade, você precisa testar, você precisa ter um bom planejamento de revisão do software à medida que ele for sendo feito. Tudo isso custa tempo, e se custa tempo, custa dinheiro. Então vamos entender um pouquinho do que ele quer dizer sobre custo de qualidade. As premissas sobre os custos de qualidade podem ser usadas para preparar as estimativas. Isso inclui avaliar o impacto do custo de investimento adicional em conformidade versus o custo da não conformidade. Pode ainda levar em consideração reduções de custo a curto prazo versus implicação de problemas mais frequentes, mais adiante no ciclo de vida do produto. Então, o custo da qualidade associado com um projeto consiste em um ou mais dos seguintes custos que estão colocados aqui do lado, que a gente vai ler logo em seguida. A figura lista exemplos para cada grupo de custos. O custo da prevenção, que é o custo relacionado à prevenção de má qualidade nos produtos entregas ou serviços do projeto específico. O custo de avaliação, que é o custo relacionado a avaliar, medir, auditar e testar os produtos, entregas ou serviços do projeto específico. Os custos de falha são os custos relacionados à não conformidade de produtos, entregas ou serviços em relação às necessidades ou às expectativas das partes interessadas. Um custo da qualidade otimizado reflete o equilíbrio apropriado por investir no custo de prevenção
e avaliação para evitar custos de falhas. Modelos mostram que projetos possuem um custo de qualidade otimizado, a partir do qual investir em custos adicionais de prevenção e avaliação não será mais benéfico nem eficaz em termos de custo. O que acontece é o seguinte: você vai definindo quanto você vai gastar com prevenção e avaliação. Vai chegar num ponto que o tanto que você vai gastar com prevenção e avaliação supera o quanto que você iria economizar com a mitigação das falhas. Então, se o custo da qualidade fica mais caro do que o custo que você estava perdendo com as falhas, aí você tem que voltar um pé atrás, você tem que diminuir um pouco esse custo de prevenção e avaliação. A falha é mais barata que uma avaliação, uma prevenção. Às vezes a falha acaba ficando mais barata do que você ficar gastando rios de dinheiro prevenindo e avaliando. Então existe aí um equilíbrio. Por isso que aqui ele fala, um CQD otimizado reflete o equilíbrio. Quanto que você vai investir em prevenção e avaliação e quanto você vai conseguir economizar com as falhas internas e falhas externas. O custo da conformidade do lado de cá, custos de prevenção, construir um produto de qualidade. Com o quê? Treinamento, documentar processos, equipamentos bons, tempo para fazer corretamente. E o custo da avaliação? Para avaliar a qualidade. Testes, perda de teste destrutivo, quando você tem algum produto físico, né, que você tem que destruir algum lote para verificar a qualidade daquilo. Inspeções, que são sempre bem vistas. Em software a gente chama mais de revisão, né? E aí, o que é o custo da conformidade? É o dinheiro gasto durante o projeto para evitar falhas. Agora, do lado de cá, o custo da desconformidade. Então, o que são custos de desconformidade? Os custos das falhas internas, falhas encontradas dentro do projeto, que vão causar retrabalho ou descarte de material que não vai poder ser reaproveitado. Custos de falhas externas, quando as falhas são encontradas lá no cliente, aí é um problemão, porque isso traz responsabilidades jurídicas para a empresa. Você tem que ter um trabalho de garantia de qualidade para repor aquele produto que foi colocado no mercado com um defeito. E aí o pior dos custos, que é você perder negócios futuros. A sua empresa passar a ter um mau nome, um nome ruim no mercado. E o custo da desconformidade, então, é definido como dinheiro gasto durante e após o projeto, devido às falhas. Tá? Esse equilíbrio entre custo de conformidade e custo da desconformidade tem que estar sempre sendo avaliado. E a gente tem como saída bases das estimativas e atualizações em alguns documentos. Mas temos também a estimativa de custos, que é uma informação gerada aqui. Afinal, o processo de estimar os custos só pode ter como saída a estimativa de custos, não é mesmo? Mas essa estimativa de custos a gente ainda não tinha visto e está lá na página 62. As estimativas de custos incluem avaliações quantitativas dos produtos prováveis necessários para concluir o trabalho do projeto e também valores de contingência para assumir riscos identificados e reserva gerencial para cobertura de trabalho não planejado. Então, as estimativas podem ser apresentadas em formato resumido ou detalhado. Os custos são estimados para todos os recursos aplicados nas estimativas de custos. Isso inclui, então, mão de obra direta, materiais, equipamentos, serviços e instalações, quanto vai se gastar com TI e algumas categorias especiais, como, por exemplo, o custo de financiamento. Meu projeto foi aprovado, só que eu não tenho dinheiro para investir. Aí eu tenho que ir num banco pegar empréstimo. O dinheiro que você está adquirindo, ele tem um custo. E esse custo se chama juro, né? Então, taxa de juro é o dinheiro que você vai arcar depois por ter pego dinheiro emprestado. Agora, tem que ter provisão para inflação, taxa de câmbio, no caso de projetos que têm valores em mais de uma moeda, ou uma reserva de contingência para custos. Já os custos indiretos, se incluídos na estimativa de projeto, podem ser incluídos no nível de cada atividade ou em níveis mais altos. Você pode escolher
como colocar lá os custos indiretos. Esses custos indiretos, por exemplo, se você está numa empresa que trabalha, numa startup que trabalha com 5 projetos diferentes, o custo para um desses projetos, no caso custo indireto, por exemplo, a conta de luz. A conta de luz certamente vai ser dividida pelos 5 projetos, e aí você tem um custo indireto para esse caso. Professor, diga. E os custos imateriais como a vida do caboquinho, ou sei lá, vamos supor, a confiabilidade da empresa, esse tipo de custo, assim, por exemplo, você vai medir na estratégia de que você vai tomar uma decisão. Tem isso documentado? Isso é difícil, mas como que você consegue medir em... Por exemplo, quando você vai tomar uma decisão para fazer alguma coisa, por exemplo, sei lá, que nem a gente tava falando no outro dia do Cyberpunk. Tipo, quando você vai tomar uma decisão de lançar um jogo todo bugado, né? Isso aí você pega mal pra empresa, isso é um custo, pô. Esse custo, ele é intangível. Porque você dificilmente consegue medi-lo, entendeu? Ele é intangível no sentido de que não tem uma métrica associada a ela. Você pode estabelecer estimativas, mas elas nunca serão muito precisas. É muito difícil você estimar isso. Pelo menos eu imagino. Você definir quanto custa a confiabilidade da empresa. Não, mas assim, não falando em métrica, eu tô falando assim, tem alguma coisa que é relacionada a isso? Um documento, alguma coisa que a empresa, por exemplo, um gerenciamento de projeto, toma como uma coisa meio que oficial da empresa assim, ou documenta sobre? A documentação está aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Quando a gente fala... Peraí. Onde é que está aquilo? Está aqui nas técnicas. Quando a gente fala aqui de custo de desconformidade, uma das coisas que a gente tem aqui como custo de desconformidade é a perda de negócios. Se você está perdendo negócios porque a sua empresa está perdendo a confiabilidade no mercado, isso é um custo altíssimo, que pode levar, inclusive, se isso não for gerenciado da forma adequada, pode levar ao fechamento da empresa. Entendi. Né? Então está aqui como perda de negócios, documentado como perda de negócios, que é uma coisa meio difícil de você calcular. Como que você vai calcular o preço daquilo que você perdeu como negócio? É difícil. Agora, o trabalho de garantia, quanto você gasta para fazer processo de garantia de qualidade de produtos que já estão no mercado, isso dá para custear. Né? E geralmente são custos bem altos, que justificam você ter um bom planejamento de custos. Né? Aliás, um bom planejamento de controle de qualidade. Então a gente estava aqui falando sobre estimativa de custos, e eu volto aqui para o processo estimar custos. Que de novidade mesmo, a gente só tinha a técnica custo de qualidade e a saída 62. Vou passar para o 7.3 agora, que é determinar o orçamento. Então a gente vai pegar uma infinidade de documentos aqui, vocês podem ver que são muitos. Vem lá do plano de gerenciamento de projeto, do documento do projeto, do documento de negócios e do processo de conduzir as aquisições também. Por quê? Porque você, fatalmente, para poder tocar o seu projeto adiante, você vai ter, às vezes, que firmar acordos com fornecedores externos. E aí, os acordos com fornecedores externos são chamados de aquisições. E aí, você tem que determinar o orçamento dessas aquisições, elas têm que estar incluídas aqui. O que gera esse processo aqui? Uma linha de base de custos e o registro de recursos financeiros do projeto. Vamos verificar, então, como que determina o orçamento. O processo de determinar o orçamento agrega os custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos autorizados. O principal objetivo desse processo é a determinação da linha de base de custos para o monitoramento e o controle do desempenho do projeto. Ou seja, você vai definir uma tabela com todos os custos que você vai ter durante o projeto, e isso é o que a gente está chamando de linha de base de custos, para você depois monitorar e verificar se você está conseguindo manter esse orçamento. O processo, então, de todos os dados de entrada que a gente já definiu,
Um único a gente ainda não mostrou, que é o plano de gerenciamento de recursos. Esse plano de gerenciamento de recursos, ele é gerado numa área de conhecimento que a gente já não viu, que a gente ainda não viu que está lá na frente. Agora, a gente tem uma série de técnicas novas a verificar aqui, além de análise de reservas. A reserva aí, nesse caso, vem naquele sentido que a gente já discutiu nas aulas anteriores, que é aquele dinheiro que você reserva para caso aconteça algum risco que você tinha planejado. Então é aquele dinheiro que você guarda para caso um risco ocorra. Tá? Mas a gente tem alguns outros aqui que são novidade. Vários. Agregação de custos, revisão de informações históricas, reconciliação dos limites de recursos financeiros e, finalmente, financiamento. São 4 técnicas novas que a gente vai discutir agora. As saídas são linha de base de custos, que a gente já viu. Agora e as atualizações. Agora tem uma aqui que é novidade, que são os requisitos de recursos financeiros do projeto. Isso é um documento específico que é gerado quando a gente determina o orçamento do projeto. Vamos começar a falar sobre o plano de gerenciamento de recursos, que está na página 63. O plano de gerenciamento de recursos, então, é um componente do plano de gerenciamento do projeto, que fornece orientação sobre como os recursos do projeto devem ser classificados, alocados, gerenciados e liberados. Pode ser dividido em plano de gerenciamento da equipe e plano de gerenciamento de recursos físicos. Plano de gerenciamento de equipe a gente chama de plano de recursos humanos. E o resto são os recursos físicos, sala, equipamento, material de consumo e etc. Então, de acordo com as especificidades de cada projeto, a gente vai ter um e outro. E o que tem aqui no plano de gerenciamento de recursos? Primeiro, a identificação dos recursos que serão utilizados. A gente vai identificar e quantificar os recursos físicos e os recursos humanos necessários para o projeto ser tocado. Adquirir recursos. A orientação sobre como adquirir recursos físicos e de equipe para o projeto, ou seja, como que a gente vai comprar equipamento, por exemplo, como que a gente vai comprar material de consumo, como que a gente vai contratar uma equipe para o projeto. As orientações estarão nesse ponto aqui. Depois, a definição dos papéis e das responsabilidades. O papel é a função assumida ou a ser designada a uma pessoa do projeto. As autoridades. A autoridade é o direito de aplicar recursos do projeto, ou seja, é quem mexe com o dinheiro. A responsabilidade são as obrigações e o trabalho que se espera de cada membro da equipe. E, finalmente, a competência, que é a habilidade e a capacidade necessárias para concluir as atividades. Observem que você tem que definir isso aqui antes de você iniciar a aquisição de recursos físicos e de equipe. Aqui você também monta o organograma do projeto, que é um organograma que é uma exibição gráfica dos membros da equipe e suas relações hierárquicas. Essas relações podem ser informal ou formal, altamente detalhado ou amplamente estruturado, dependendo de como for necessário. Ainda, o gerenciamento dos recursos da equipe do projeto, que é a orientação sobre como os recursos da equipe de projeto devem ser definidos, mobilizados, gerenciados e, por fim, liberados. Treinamento. Se for precisar treinar as pessoas, a estratégia de treinamento tem que estar definida aqui. Se tiver que ter desenvolvimento de equipe, os métodos para poder desenvolver a equipe também estarão aqui. Controle de recursos. São os métodos para garantir que os recursos físicos adequados estejam disponíveis conforme necessário e que a aquisição de recursos físicos seja otimizada para as necessidades do projeto. E, finalmente, o plano de reconhecimento, que são quais reconhecimentos e recompensas serão concedidos aos membros da equipe e quando esses reconhecimentos e recompensas serão concedidos. Até isso a gente pode deixar planejado aqui no plano de gerenciamento de recursos. Agora nós vamos falar das técnicas. A primeira delas, para determinar o orçamento, eu preciso de fazer a agregação de custos. E o que significa isso? As estimativas de custos são agregadas por pacotes de trabalho de acordo com o EAP.
As estimativas de custos do pacote de trabalho entendam o pacote de trabalho como um pedaço de trabalho fechado, como uma tela de um software que tem diversas telas. A confecção de um software de relatório de um software maior com vários outros relatórios. Então, um pacote fechado de trabalho, você faz estimativas de custos do pacote de trabalho e aí você faz agregação para os níveis de componentes mais altos e, por fim, para todo o projeto. É a história do bottom-up. Você vai agregando, somando para ter o custo total do projeto. Isso é agregação de custos, ou seja, uma técnica eminentemente bottom-up. Uma outra técnica que é documentada aqui no processo é a revisão de informações históricas. A revisão de informações históricas pode ajudar a desenvolver estimativas paramétricas ou análogas. A gente falou desses dois tipos de estimativa nas aulas anteriores. As informações históricas podem incluir características dos projetos, que são os parâmetros, está faltando um termo, para desenvolver modelos matemáticos de previsão de custo total do projeto. Vejam, quando a gente faz uma estimativa paramétrica, a gente procura fazer uma fórmula matemática onde, trabalhando com projetos anteriores, você chega numa fórmula matemática que, se você jogar, por exemplo, o tamanho do projeto lá, ele já te dá o custo. Então você trabalha sempre com o projeto como um todo. Na técnica anterior a gente estava falando de bottom-up, né? Aqui não, aqui é top-down. Uma outra forma de você fazer estimativa é análoga, é você simplesmente comparar o projeto atual com o projeto anterior. O projeto anterior custou X. Mas o meu projeto agora é o dobro do anterior, então ele vai custar 2x. Uma coisa bem grosseira assim, tá? Estimativa paramétrica lança a mão de uma fórmula, mas não fica tão lá preciso também não. Tais modelos podem ser simples, por exemplo, a construção residencial é baseada num custo por metro quadrado. A gente aqui pode trabalhar com esse tipo de coisa também. Ou complexos, por exemplo, o modelo de custo para desenvolvimento de software usa múltiplos fatores separados de ajuste, cada qual com números pontos internos. Então você pode fazer uma grande fórmula complexa para poder calcular o custo do seu software. Tanto o custo como a exatidão dos modelos análogos e paramétricos podem variar muito. Eles são provavelmente mais confiáveis quando, primeiro, as informações históricas usadas para desenvolver o modelo são precisas. Segundo, os parâmetros usados no modelo são facilmente quantificáveis. E 3, os modelos podem ser ajustados quanto à sua escala, de tal modo que funcionem para projetos grandes e pequenos e as suas fases. Então, isso é uma forma de você utilizar informações antigas para calcular quanto vai custar o projeto futuro que você está começando a trabalhar agora. Uma outra técnica é a chamada de reconciliação dos limites de recursos financeiros. Vamos entender então o que quer dizer isso. A utilização de fundos deve ser reconciliada com quaisquer limites de recursos de fundos alocados no projeto. Uma variância entre os limites de financiamento e os gastos planejados às vezes provoca a necessidade de reagendamento do trabalho visando o nivelamento dos índices de gasto. Isso pode ser atingido através da aplicação de restrições nas datas impostas para o trabalho de cronograma do projeto. Então, você tem que ir, ao longo do seu projeto, reconciliando os limites de recurso financeiro que você tem para as diversas fases do projeto. Isso que quer dizer reconciliação dos limites de recursos financeiros. E aqui tem a técnica do financiamento também. Financiamento envolve obter recursos financeiros para o projeto. Em projetos de infraestrutura de longo prazo, industriais, serviço público, é normal, comum, procurar financiamento de fontes externas. Se o projeto receber financiamento externo, a entidade financiadora pode ter algumas exigências que devem ser cumpridas. Os requisitos de recursos financeiros totais e periódicos, por exemplo, quadrimestrais e anuais, são derivados a partir da linha de base dos custos. E o que a gente vai ter aqui? A mesma incluirá, então, gastos projetados mais responsabilidades comprometidas. O financiamento frequentemente ocorre
em valores incrementais e podem não ser igualmente distribuídos, conforme aparecem nas etapas da figura. Vou mostrar essas figuras agora mesmo para você. Os recursos totais necessários são aqueles incluídos na linha de base de custos, mais as reservas gerenciais, lembra? Das contingências. Os requisitos de recursos financeiros podem incluir as fontes dos mesmos. Vamos agora dar uma olhada nesse gráfico aqui, que ele é bem elucidativo do que a gente está querendo falar com essa questão dos requisitos financeiros. Observe que existe um gráfico aqui que é quanto vai custar, e isso é acumulativa, valores acumulativos. Quanto você já gastou num certo momento. Então, nesse ponto aqui, eu já gastei X reais. Continuo gastando. Esse gráfico aqui é um gráfico que foi estimado. Qual estimativa foi usada para determinar isso daqui? Eu posso ter usado aquela estimativa lá inicial do bottom-up, eu posso utilizar uma estimativa análoga, posso utilizar uma estimativa paramétrica, tanto faz, mas agora eu já cheguei numa estimativa. E aí, o quanto precisa de recursos financeiros vai aumentando à medida que o projeto vai passando. O orçamento do projeto como um todo é esse aqui, ó, aqui em cima. Aqui é quando se pretende gastar com o projeto todo, retirando aquela reserva para contingência, para riscos. Às vezes a gente vai atrasar com o projeto. Então esse dinheiro aqui é um dinheiro escondido que você não conta para ninguém que tem. Mas observe, sempre que você estima X, você gasta um pouquinho mais do que X, né? E aí aqui vem a linha real. Esse pontilhado é a linha real dos gastos. E aí chega num certo ponto que essa linha real ultrapassa um pouquinho o quanto que você gastou, o quanto que você iria gastar. Então, essa diferença que está aqui, ó, saiu da reserva gerencial. É o dinheiro que saiu da reserva. O documento de saída, que é a novidade aqui, é aquele que eu descrevi para vocês, que é requisito de recurso financeiro do projeto. Vou mostrar ele novamente, que é esse aqui onde você define quanto que você vai gastar no projeto todo, quanto que você vai definir como reserva gerencial e quanto que você vai gastar ao longo do tempo. Você pode estabelecer qual o custo vai ser vinculado a cada atividade que você for desenvolvendo ao longo do projeto. Aqui a gente vai receber um monte de documento e vai gerar alguma documentação de controle. E caso seja necessário, se a gente determinar que houve alguma alteração, solicitações de mudança, né? Controlar os custos, então, é um processo de monitoramento do andamento do projeto para a atualização do seu orçamento e gerenciamento de mudanças. O principal benefício desse processo é manter a linha de base de custos atualizada ao longo de todo o projeto. E observem que todos os dados de entrada são documentos já conhecidos. Para você controlar o custo, você faz análise de valor agregado, análise de variação, análise de tendência, análise de reservas e uma análise que não foi descrita ainda, que é o índice de desempenho para término, que a gente vai ver hoje. Os documentos de saída são todos, a grande maioria deles são atualizações de documentos que já existem, mas a gente tem aqui documentos que a gente já viu, como informações sobre o desempenho da equipe, previsões de custos, solicitações de mudança. Vamos verificar então esse índice de desempenho para término, que é uma técnica. O índice de desempenho para término, IDPT, é uma métrica de desempenho de custos que deve ser alcançado com os recursos restantes a fim de cumprir uma meta especificada do gerenciamento, expressa como a razão do custo para terminar o trabalho a ser executado em relação ao orçamento restante. Então, o IDPT é o índice calculado sobre o trabalho restante para atingir uma meta especificada, como o ONT, que é o orçamento no término, a soma de todos os orçamentos estabelecidos para a execução do trabalho, ou a ENT, que é a estimativa no término, que é o custo total esperado de finalização de todo o trabalho.
expresso como a soma dos custos real atual e a estimativa para terminar. Então, olha, a ONT é o orçamento no término, que é, pelo que eu estou entendendo, planejado. É o planejado, é a estimativa. Tanto que no documento anterior, ó, o ONT que está aqui, ó, é o previsto, é uma previsão, é o orçamento no término. Então, o orçamento no término é a previsão. O ENT é a estimativa no término, quer dizer, se o projeto vai ter 3 meses, eu estou no final do segundo mês. Eu somo tudo que eu já gastei até o momento e depois eu somo a estimativa do trabalho que ainda falta. Quanto que eu vou gastar com o que ainda falta. Então, é uma mistura de valor real, dos 2 meses que eu já trabalhei, valor real, mais a estimativa daquilo que ainda não aconteceu, porque ainda falta um mês para terminar. Se ficar óbvio que a ONT não é mais viável, o gerente do projeto deve considerar a ente prevista. Uma vez aprovada, a ente pode substituir a ONT no cálculo do índice de desempenho para término. Nesse caso, o IDPT vai ser a ONT menos o VA dividido por ONT menos VR. O IDPT é mostrado de forma conceitual nessa figura aqui. Então, o IDPT é o trabalho restante dividido pelo recurso restante. A equação do IDPT é mostrada no canto inferior esquerdo como sendo o trabalho a ser executado, que é definido pela ONT menos o VA, que é o valor agregado, a medida do trabalho executado expressa em termos de orçamento autorizado para tal trabalho, dividido pelos recursos financeiros restantes, e pode tanto ser o ONT menos o CR, que é o custo real. É o custo realizado incorrido no trabalho executado de uma atividade durante um período específico, como o ENT menos o CR. Se o IDC cumulativo ficar abaixo da linha de base, mostrado na figura, IDC cumulativo. Falta a gente ver ainda aqui que é o IDC. Todo o trabalho futuro do projeto precisará ser imediatamente realizado na faixa do IDPT, que é o ONT, como refletido na linha superior da figura. Então, na linha superior da figura, a gente usa o ONT, que é a previsão inicial. Na linha inferior, a gente usa o ENT, como refletido na linha superior da figura, para ficar dentro do limite. Este nível de desempenho é mostrado como sendo a linha IDPT-ente, que é essa linha IDPT-ente aqui. A equação do IDPT baseia-se na ente, nesse caso aqui, que é ONT menos VA dividido por ente menos CR. Nessa daqui usa a ONT, nessa de baixo vai usar o ente. Dessa forma, você vai, a qualquer momento do projeto, definindo como que vai ser o desempenho para o término do projeto, que é esse índice IDPT, que é calculado sobre o trabalho restante para atingir uma meta específica. Você define, então, uma métrica do desempenho de custos que deve ser alcançado com os recursos restantes a fim de cumprir uma meta especificada do gerenciamento. Bom, basicamente o que a gente está tentando fazer aqui é o seguinte: em alguns casos, ou seja, quando a coisa está indo bem, você vai usar sempre a estimativa, que é o orçamento no término. Quando o ONT, que é o orçamento no término, não for mais viável, ou seja, está dando errado, está atrasado, você passa a usar o ente, que é o custo total esperado, expresso como a soma do custo real mais a estimativa. Ou seja, se começou a dar errado, você passa a usar o custo real, aquilo que você gastou mesmo, e deixa de usar o orçamento estipulado. A grosso modo é isso que está sendo dito aqui. Agora, valor agregado, o que é? É aquilo que você gastou até aquele momento para fazer aquilo que precisa ser feito. E o CR é o custo real, o custo realizado incorrido no trabalho executado de uma atividade. A medida do trabalho executado expressa em orçamento autorizado para tal trabalho. É o quanto está autorizado para aquele trabalho acontecer. E o CR é o quanto que já foi executado de uma atividade.
CR o que já foi executado e o VA é o valor que foi autorizado. A fórmula até não é tão difícil, né? Quase que uma regra de 3. É o valor calculado menos o valor estimado para uma certa tarefa, dividido pelo valor estimado também do projeto inteiro, menos o custo real daquela mesma tarefa. Isso quando você tem uma estimativa viável. Quando a estimativa não é viável, você vai usar o quanto você já gastou de custo total no projeto, mais o estimado que falta para gastar. Eu vou tentar fazer uma forma mais simples para tentar mostrar isso daqui para vocês, porque eu sinto que isso daqui ficou meio bagunçado, porque são muitos conceitos ao mesmo tempo. E eu volto a tentar explicar para vocês isso na aula que vem, tá? Compromisso meu. Tirando aquele cálculozinho do IDPT ali, deu para entender qual que é a ideia para você poder calcular custo? A ideia até que deu, professor. É porque a gente tem que considerar custo com recursos humanos, tem custo com equipamento, custo com material de consumo, tudo quanto é tipo de custo, para fazer um bom orçamento do projeto, né? E aí, à medida que você for... Acho que tem muita gente que se perde nisso, né, professor? Não entendi como é que é? Eu acho que tem muita gente que quando faz projeto se perde um pouco nisso daí, né? Acaba não calculando tudo que tem e acha que tá ganhando e na verdade tá perdendo. Eu vou te contar uma coisa para você. Eu tive empresa durante 14 anos. Eu descobri que eu só descobri por que eu não conseguia ter lucro na empresa depois de uns 5 anos de empresa. Na verdade, a gente descobriu que a gente estimava muito mal, principalmente o custo de relatórios gerenciais nos projetos. A gente costumava, por exemplo, falar que um relatório gerencial levava 8 horas para ser feito. E aí, quando a gente começou a fazer medida, métrica mesmo para valer, a gente descobriu que as 8 horas eram 40. Nossa, olha o tanto que tá perdendo. Estava perdendo muito dinheiro. As nossas estimativas eram ruins, e aí a gente dava orçamentos irreais. E a gente não descobria por que a gente não conseguia ter lucro. Só a partir desse momento, ou seja, só a partir do momento que a gente começou a medir o tempo que levava para fazer cada coisa, ou seja, cada pacote de trabalho, como a gente está falando aqui no PMBOK, é que a gente percebeu que as nossas estimativas precisavam melhorar e ser mais precisas. Tá? Então, do grosso disso que foi dito aqui, o importante é vocês perceberem que para você ter uma boa estimativa de custos e fazer orçamentos realistas, você precisa ter métricas. Ou seja, você precisa medir projetos anteriores. E aí você vai usar esses projetos anteriores em estimativas paramétricas ou estimativas análogas. Aí você define. Ou você utiliza, e é a forma como a gente sempre utilizou lá na empresa, estimativa bottom-up. Estima cada pequeno pacote de trabalho. Quanto tempo gasta para cada tela do projeto. E depois junta isso tudo no orçamento único. Aí depois eu explico para vocês com mais calma o que quer dizer aquele controle que está sendo mostrado lá naquele negócio, que eu percebi que realmente aquilo lá está meio confuso para explicar. Nem eu estou sabendo explicar muito bem. Na aula que vem eu vou tentar explicar aquilo de uma forma mais didática, tá bom? O Biratã, o que ficou faltando dessa aula aqui que você gostaria de entender? Eu fiquei mais com dúvidas sobre algum documento que mostrasse como ser feito esse cálculo. Eu vi que você mostrou como que ele fala para se fazer. O orçamento. Isso, mas não um documento um documento de modelo, entendeu? Entendi. Bom, eu tenho então 2 coisas para mostrar para vocês. Você na sua ideia, você está pensando em algum documento que detalhe como fazer o cálculo para se chegar no orçamento de um projeto de software. É isso que você quer dizer? Isso. Entendi. Eu não sei se eu vou ter isso aqui, tá? Mas eu também vou dar uma procurada. E a aula que vem, ela é uma aula mais light, são só 3 processos. Aí vai ficar fácil para eu poder iniciar a aula mostrando essas coisinhas aqui.
se eu encontrar um bom modelo para mostrar para vocês, tá? Tá bom, obrigado. Bom, antes da gente encerrar essa parte da aula, eu vou mostrar a atividade de hoje. E hoje, eu não vou dar moleza para vocês não, tá? A aula de hoje, a atividade de hoje é para fazer um cronograma do projeto, utilizando o diagrama PERT e o diagrama Gantt. Desenvolva para o cronograma do seu projeto os diagramas PERT e Gantt. Uma tabela de atividades do projeto, onde cada atividade terá uma breve descrição, a data inicial estimada, a data final estimada, quantidade de dias, pessoas da equipe envolvidas, quais as atividades deverão ser realizadas para que esta aconteça, ou seja, a interdependência entre uma atividade e outra, isso através do diagrama de Gantt e também do diagrama de PERT. Isso é muito simplesinho de fazer, gente, principalmente para os projetos de vocês, que não são projetos muito gigantescos. Tá? O diagrama de Gantt, se você vier aqui no Google, o diagrama de Gantt ele foi apresentado na aula passada, porque inclusive esse daqui tem a ver com a aula passada, mas para vocês lembrarem, o diagrama de Gantt é aquele que vocês colocam as atividades numa linha do tempo, tá? E essa linha de tempo, quando a barra for maior, é porque ela vai levar mais tempo. Quando a barra for menor, vai levar menos tempo. Já o diagrama de PERT é aquelas interdependências entre uma fase e outra. Então, ó, isso para acontecer precisa desse, esse daqui também, esse precisa desse, e assim por diante. Não, você falou de uma ferramenta que fazia isso aí, como é que chama? Sim. Toda ferramenta de gerenciamento de projetos faz isso. Mas eu passei para vocês o Project Libre, que é uma ferramenta gratuita que também faz isso, tá? O Project Libre é um softwarezinho bem simplesinho, bem leve, que trabalha com PERT e Gantt, que você pode utilizar para fazer. Você faz o Gantt, ele gera o PERT. Se você for definindo lá qual atividade depende de qual, no final você consegue gerar o gráfico. Mas isso daí é uma coisa padrão para qualquer ferramenta de gerenciamento de projetos. O pessoal usa muito acho que chama Microsoft Project, né? Mas essa é paga, né? Mas tem uma infinidade de ferramentazinhas gratuitas aí para você fazer cronogramas. O que é importante que vocês têm que levar em consideração é que como a gente tem 2 horas de aula ainda, eu reservei o tempo que a gente ainda tem de aula para que vocês possam fazer esses 2 gráficos. Vocês não precisam utilizar software se não acharem que não é hora de aprender um software novo a essa altura do campeonato. Se quiserem desenhar isso em qualquer outra ferramenta, qualquer outra, Word, PowerPoint, Paint, qualquer outra coisa aí, podem utilizar para desenhar os seus cronogramas e postar, se possível, eu peço que postem em formato PDF, porque facilita a minha vida. Estarei aqui à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida e caso vocês queiram mostrar para mim antes de postar, é interessante também, porque aí eu já faço uma prévia, ajudando a pegar alguma questão que pode ser melhorada antes de vocês postarem o trabalho final, tá bom? Estarei aqui à disposição de vocês até às 10h30. Tirando isso, até semana que vem.